Mateus capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que veio um leproso e adorou-o, dizendo: Se tu queres, Senhor, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, ser limpo. E imediatamente a sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente e com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e o curarei. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem de autoridade, e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que eu não tenho encontrado tão grande fé em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o servo foi curado naquela mesma hora. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra, e curou todos os que estavam enfermos, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, à região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui
atormentar-nos antes do tempo? E havia a uma boa distância deles uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim, os demônios implorando-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse: ide. E saindo eles, entraram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta do mar e pereceu nas águas. E os que guardavam os porcos foram pelo seu caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil, dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificavam a Deus, e dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E depois, e aprendei o que significa isto: eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de suas vestes, pois ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a sua fé te curou. E naquela mesma hora
a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, a tomou pela sua mão e a menina se levantou. E a sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé vos seja feito. E seus olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: Vede para que nenhum homem saiba disso. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio, sendo expulso, o mudo falou, e as multidões se maravilharam, dizendo: Nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando-se nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. E então ele disse aos seus discípulos: A seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10. E ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, quem também o traiu. Estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto forem, pregai, dizendo: O reino do céu tem se aproximado. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não provisiones ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para a sua jornada, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigai quem nela é digno, e ali vos hospedeis até prosseguirdes. E quando entrardes em uma casa, saudai-a, e se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E todo aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando vós partirdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Na verdade,
Eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pompas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios, vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis levados à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais, e os colocarão para a morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para a outra. Porque em verdade eu vos digo que não tereis percorrido as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos de sua casa? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, falai-o à plena luz, e o que ouvirdes no ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a sua alma. Temei antes aqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem vosso Pai, mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, mas valeis vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim por um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. O que vos recebe, a mim me recebe, e o que me recebe, recebe aquele que me enviou. O que recebe um profeta, em nome de um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um homem justo, em nome de um homem justo, receberá a recompensa de um homem justo. E todo o que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, apenas em nome de um discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa.